Valdo Prieto, a todos que nos acompanham em mais uma transmissão dos canais Fox Sports, nessa noite de gala aqui em Luque, no Paraguai, sede da Conmebol, sorteio da Copa Sul-Americana e também da Libertadores 2019. E olha, Prieto, para abrir essa transmissão, uma notícia importante para a torcida do São Paulo. O atacante Pablo será novo reforço do São Paulo para a temporada 2019. Já está tudo certo entre o Atlético Paranaense e o São Paulo. E o Pablo deverá ser anunciado oficialmente nas próximas horas como novo jogador do São Paulo Futebol Clube. Pablo, que foi aí um dos destaques do Atlético Paranaense na conquista do título da Copa Sul-Americana. Ao meu lado aqui, Prieto, está Fernando Chapecó, que é diretor adjunto de futebol do São Paulo. Essa informação está circulando nos bastidores. É claro que o Fernando vai tentar negar, escapar um pouquinho, mas a gente tem essa confirmação de que Pablo é novo reforço do São Paulo para 2019. Boa noite, Fernando Chapecó. Seja bem-vindo aqui na transmissão dos canais Fox Sports. Boa noite, Fernando. É um prazer estar falando com vocês. Hoje eu cheguei aqui de manhã e então, a informação, o Petralha do Atlético estava aqui junto, mas eu estou guardando a chegada do Lugano. Hoje eu não consegui falar com o Raí a respeito disso. Obviamente, com a saída do Flamengo da negociação, acabou tendo mais repercussão hoje durante todo o dia aqui, todos os integrantes aqui da Sul-Americana, os times mesmo do Flamengo, do Inter, presentes aqui no almoço. Muita gente comentando, mas eu estou guardando o Lugano chegar. O Lugano teve um probleminha no voo dele, ficou hoje em São Paulo, talvez ele tenha uma informação melhor. Mas eu sei que a negociação não é de segredo para ninguém, estava correndo e com a ausência do Flamengo da negociação as coisas melhoraram um pouco, mas ainda não tem nada definido da minha parte, não seria até temeroso eu falar, mas sem dúvida a gente está batalhando para tentar contratar e dar uma alegria para a torcida de São Paulina. Legal. Fernando, e com relação ao São Paulo de volta à Libertadores 2019, ainda não é oficial, mas Pablo chegando para reforçar o time, São Paulo de volta à competição em que é o maior vencedor, né? Ao lado do Grêmio, ao lado do Santos, tricampeões aí. Sem dúvida, São Paulo precisa dessa competição, lutou muito para tentar chegar entre os quatro, para ir já na fase de grupo direto, infelizmente acabou caindo um pouquinho de produção no segundo turno do Campeonato Brasileiro, ficamos em quinto e vamos batalhar agora nessa pré-Libertadores. A gente espera que o pote nosso seja um pote bom, um pote com mel, para a gente poder pegar um bom time aí, que a gente possa passar e ir para a fase de grupo e tentar a classificação e poder chegar na grande final, que vai ser lá em Santiago do Chile, o local único, que a gente possa estar lá. Essa é a intenção nossa, da diretoria, vem representar aqui o Leco e o Raí, diretor executivo, e a gente espera que dê tudo certo e seja uma boa noite, um evento maravilhoso aqui na Sul-Americana. E essa queda do São Paulo realmente atrapalha um pouquinho, né? Porque tem a segunda fase para depois entrar na fase de grupos. E o São Paulo e o Atlético Mineiro, como estão nessa condição da fase preliminar, eles correm o risco aí de cair em grupos da morte, como a gente costuma dizer, né? Até com outros brasileiros, como o Flamengo, Grêmio, Palmeiras, etc. Sem dúvida, a gente já fez uma análise hoje, é muito complicada a situação, a gente já vai cair nos grupos muito difíceis, né? Mas é o preço que a gente pagou de participar de uma pré-Libertadores. Os grupos vão ser difíceis, a gente já sabe disso, mas o importante é passar nessa pré, depois ver o que vai acontecer. Tentamos trabalhando em cima de contratações, o Leco diariamente, o Raí e o Alexandre Pássaro, nosso gerente, também em cima das contratações, para montar uma boa equipe para fazer uma bela Libertadores. Para terminar então, Pablo, seja bem-vindo ao São Paulo Futebol Clube. Isso aí fica a opinião de vocês da Fox aí, Fernando, você é um jornalista experiente, vamos aguardar um pouco, uma hora que tiver definido você vai ser um dos primeiros a saber, eu sei que seu trabalho é importante na Fox. Obrigado a todos aí, um bom trabalho. Obrigado então ao Fernando Chapecó, diretor adjunto do São Paulo. O Lugano está chegando então daqui a pouco. O Lugano, infelizmente, de manhã teve um problema em Cumbica, muita chuva, o avião dele acabou não conseguindo sair, ele conseguiu pegar um voo agora, está chegando em questão de 20 minutos. Legal, obrigado, viu, Fernando, pela gentileza, valeu, boa sorte. Boa sorte no sorteio, né? Os dirigentes vão entrando agora, as portas do auditório João Avelange foram abertas e a gente traz então essa informação importante, hein, Prieto? Pablo, atacante do Atlético Paranaense, será novo reforço do São Paulo para a temporada 2019. Eu volto com você, Prieto. Muito obrigado, Caetano. Aliás, uma expectativa muito grande. Nós passamos o final de semana, né, o início da segunda-feira, nessa discussão de mercado da bola. Pablo, para onde vai? Flamengo demonstrou interesse, só não entrou num acordo financeiro, um pedido a princípio de 10 milhões de euros pelo atacante do Furacão. Então, uma informação que traz o Fernando Caetano para a gente. É até bom para esquentar aqui o início do nosso programa do sorteio dos grupos, a exemplo do que foi
o Dagoberto, né, do Atlético Paranaense para o São Paulo. Quem sabe agora o Pablo também fazendo grande sucesso, esse mesmo caminho que fez o Dagoberto, e de qualquer forma ele vai disputar a Libertadores da América. Ou faria com o Furacão e deve fazer com o time de São Paulo, perfeitamente, né? Só que o Dagoberto foi uma saída meio que complicada, né? A saída, aliás, meio não, estou sendo bonzinho, foi muito complicada. Tanto que o Atlético Paranaense, em um dado momento, até rompeu relações com o São Paulo com a saída do Dagoberto. O Atlético não queria, o São Paulo acabou contratando, enfim, foi o banzé do gato para tirar o Dagoberto do Atlético para jogar no São Paulo. Mas ele acabou saindo e acabou jogando no São Paulo. Criou até uma instabilidade, um momento de instabilidade entre o São Paulo e o Atlético. Agora, essa notícia do Fernando Caetano, essa é a notícia que o torcedor do São Paulo queria ouvir. Se você entrar agora aí no Facebook, no Escambau de Madureira, você vai ver que os caras estão apaixonados. A torcida do São Paulo vai ficar maluca com essa contratação. Isso vai enlouquecer o torcedor de São Paulo. Pablo jogando, já pensou o Pablo de centroavante no São Paulo, botando a camisa do tricolor para entrar em campo? Jesus, que contratação. Parabéns para a diretoria do São Paulo. Outros dois que fizeram o mesmo caminho, eu não lembro se diretamente, mas Washington Coração Valente. Jogou no Fluminense. Jogou no Fluminense, mas jogou no Atlético Paranaense e depois jogou no São Paulo. Não foi direto, né? Não, ele veio do Fluminense. E o Aloysio também, né? Eu tenho uma informação, apurei aqui. São Paulo estaria pagando 7,7 milhões de euros, que é uma baita grana. O São Paulo tinha oferecido inicialmente 5 milhões de euros, metade do que o Atlético Paranaense pedia. Nem teve conversa. Aí o Flamengo ofereceu 6 milhões. O Atlético Paranaense também não aceitou. O Flamengo chegou a 7 milhões e acenou com a possibilidade de 7,5. Depois o Atlético Paranaense não aceitou. O Flamengo oficialmente desistiu do negócio, disse que não ia aumentar a oferta. E o que consta, então, o São Paulo ofereceu 7,7 milhões, mais 2 jogadores por empréstimo. Não sei ainda quais são os 2 jogadores por empréstimo, mas então é uma contratação custosa. O São Paulo vendeu prato para o River Plate quase por isso. Aí é uma discussão até, será que vale tudo isso, Pablo? 7,7 milhões de euros mais 2 jogadores por empréstimo? Informação tem até do salário dele, que já está certo. Ele ganhava 230 mil no Atlético Paranaense, vai ganhar 450 mil do São Paulo. Ótimo. Bom, começa aqui a nossa transmissão, então, do sorteio dos grupos da Libertadores da América. A notícia boa para o torcedor de São Paulo. Aí ele pensa assim, já tem o primeiro adversário? Não. É moleza? Já tem o centroavante. Não. Tem um atacante bom. Então, é bom o Pablo chegando no São Paulozinho? É um bom jogador. Eu fiz as finais da Sul-Americana. Ele foi decisivo, fez gols nos 2 jogos, né, finais. É um jogador que... com 26 anos, está naquele momento que é da maturidade do jogador, da experiência, tá com bagagem para chegar num grande clube como o São Paulo e assumir aquela posição ali. Eu acho muito dinheiro, acho muito. Até conversamos ontem, a gente estava junto na UP, eu falei que 10 milhões de euros, muita grana, né? O Rodrigo Bueno trouxe as informações. Hoje eu estive tomando um café com uma pessoa da nova gestão do Flamengo e o Flamengo fez uma proposta oficial de 6 milhões de euros. Não fez de 7, fez de 6 milhões de euros. Quando o Atlético falou que não aceitava e queria mais, o Flamengo saiu da jogada. Não, mais do que isso. E anunciou que estava fora da negociação. Mais do que isso, não pode vir 7, 8... Não entra na jogada mais. Achava que o limite era 6 milhões de euros. 30 milhões de reais, é isso? Agora, 7,7. E o São Paulo, falei, vai emprestar ainda 2 jogadores e vai arcar com o salário desses jogadores. Que aí você pega... os emprestados. Os 2 emprestados. Aí você pega esse montante... Não é oficial. O que eu estou falando aqui, a informação de bastidor que eu tenho... Não é o São Paulo, ainda não oficializou isso. Mas você deve ter razão, porque se o Flamengo oferece 6, não vende, eu não duvido que seja o 7,5, vamos dizer assim. Não, o 7, eu vi que 7 o Flamengo chegou, foi o teto do... Não, mas a pessoa que me falou hoje, ela tá lá, tá trabalhando. Não, pode ser, né? Às vezes tem essas diferenças, mas assim, o Flamengo chegaria a 7, seria o teto do Flamengo, informação que eu tenho. Tanto que o São Paulo acabou oferecendo 7,7.
Realmente, eu acho o Pablo bom jogador. O Flamengo se retirou no 6, né? Nem ofereceu o 7. Ele chegou no 6 e se retirou. Ele já como viu que a negociação estava assim, e começa a chegar também a especulação de outros procurando. Havia informação do São Paulo na negociação do Pablo? Tinha, e tudo mais? São Paulo já há um bom tempo ofereceu 5 inicialmente. E o Petralha. E é uma coisa curiosa, porque o Atlético Paranaense, agora que ele está todo remodelado, novo escudo, novo nome, né? Ele definiu, até inclusive de forma oficial, os grandes rivais dele fora do estado. O São Paulo é um deles. O São Paulo e o Grêmio, acho que é o Grêmio. São Paulo e Grêmio, para o Atlético Paranaense, ele quer conquistar rivais nacionais, é uma forma dele também se engrandecer. Né? E o Petralha, não vou falar que odeia o São Paulo, mas ele tem uma relação ruim com o São Paulo. O caso do Dagoberto. Desde o Dagoberto, mas assim, 2005, aquela final da Libertadores, que o Atlético não pôde jogar na Arena da Baixada, o estádio não estava completo, não tinha a capacidade que tem hoje, 40 mil lugares, tanto que na final do Sul-Americana ele pôde jogar, né, no seu estádio. Naquela oportunidade também pesou, acho que a força política do São Paulo. O jogo não aconteceu. O Petralha então não engole até isso. Elegeu o São Paulo como grande rival? Rival fora do estado. Então, lógico. Fora do estado? E abastece o São Paulo com um atacante como o Pablo? 7,7, né? Mas espera um pouquinho. 7,7. Acaba toda 30 milhões de reais. Ele, digamos assim, ele negocia com o São Paulo, mas com um coração um pouco dolorido. Ele tá pensando no bem pro clube. Acho que é uma ótima venda. Rapaz, eu tô imaginando agora a cabeça do torcedor de São Paulo. O cara tá dando piruleta, rapaz. Tá caindo de costa no asfalto, tá achando que tá legal. E a do Atlético Paranaense? O torcedor do Atlético deve estar onça. Ainda mais porque o Flamengo tava tentando e não conseguiu. O torcedor de São Paulo não tá querendo, assim, saber se pagou 7,700, 7,100. O cara falou assim, Pablo vai jogar com a camisa do São Paulo. O cara falou, Jesus, é o Pablo que vai jogar no São Paulo. Não é o Bala Mistura, vai jogar no Bala Mistura, vai jogar no São Paulo, cara. Os caras estão lá vibrando. Você tá brincando comigo? 30 paus pra pagar no cara? Agora eu quero saber como é que vai contratar goleiro. Já gastou tudo no centroavante? Não, e a gente debate o valor. Vou contar uma história com uma pessoa de São Paulo com quem eu conversei. Eu disse para ele assim, o senhor vai, como é que estão as coisas aí e tal, andamento, tal, não, estamos vendo, então eu vi uma relação aí que vocês colocaram aí que vão contratar um meia, um centroavante, um jogador de beirada de campo, um volante. Eu não vi zagueiro, não escutei falar em goleiro. O cidadão lá de São Paulo falou para mim assim, você acha que precisa? Eu falei, eu não acho que eu preciso, eu acho que eu tenho certeza. Precisa contratar um goleiro. Não vai contratar goleiro, não. Ficou lá. Tô falando, contratou um centroavante e acabou de dizer um negócio. Pablo é bom, mas precisa arrumar um goleiro, hein? Bom, São Paulo está botando no mercado o Trellis, tem proposta do Botafogo pelo Trellis, que é a reserva do Diego Souza. Mas e o Santos? Ele vai trocar com o Santos? Então, ele ofereceu, mas o Santos do Botafogo. O São Paulo está tentando envolver o Trellis numa troca com o Vitor Ferraz. Pegar o Vitor Ferraz e tal. Então tem essas duas possibilidades. Mas é um jogador que o São Paulo investiu também um preço razoável. Não poderia ser esse que seria emprestado para o Atlético Paranaense? Eventualmente, pode até ser. Eu falei que o Atlético vai precisar do centroavante agora. Informação de baixo do que eu apurei, que são 2 jogadores por empréstimo, eu não sei quais são. Tem um Talvez seja o Trellis. Mas o Trellis, o São Paulo estava tentando colocar em outras negociações, como a do Santos pelo Vitor Ferraz, ou com o Botafogo, que era quem estava mais interessado, embora por empréstimo, né? Mas é uma contratação estrondosa. O São Paulo também é um time que de vez em quando no mercado faz ousadias, né? O valor assusta. Eu lembro quando o São Paulo contratou o Bobô, você vai lembrar? Do Bahia. Se eu não me engano, o Bobô foi o primeiro jogador da casa do milhão no futebol brasileiro. O Bahia era campeão brasileiro de 88, São Paulo foi lá e comprou o Bahia. No começo de 89, né? Em 89, campeão em 89. São Paulo quando contratou o Careca, foi uma contratação... Depois veio pro Flamengo o Bobô na troca, né? O Bobô não deu muito certo no São Paulo. Sim. Tem várias histórias sobre ele no Morumbi. O Careca foi uma contratação também de impacto na época, ele, jovem que veio do Guarani, campeão brasileiro, potencial de seleção brasileira. O próprio Raí, quando o São Paulo comprou do Botafogo de Ribeirão Preto, já era jogador de seleção. Muita gente achou na época, será que vai dar certo? Raí, jogador caro. Né? Então, vira e mexe, São Paulo acaba fazendo alguns tiros, né? Nem todos dão certo, né? Mas eu acho um valor muito alto para os padrões brasileiros. Quando o São Paulo contratou o Prato do Galo, muita gente achou uma loucura. Será que vale tudo isso?
O Urso é bom jogador. O São Paulo pagou uma boa grana pro Galo. O São Paulo conseguiu fazer dinheiro em cima do prato. Revendeu. Aliás, ganhou mais dinheiro ainda com ele ganhando a Libertadores. Tem mais 4 para receber agora. 4 milhões de reais, 1 milhão de euros. Mas atacante, eu acho que é que a gente pode dizer assim, um artigo cada vez mais raro. Uma posição atacante goleador. Uma posição rara de se achar hoje. Um que esteja pronto para entrar no time, que você sabe, por exemplo, o Pablo a gente viu. Não foi só na Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro também fazendo muitos gols, né? Ninguém pode dizer com certeza que ele vai dar certo no São Paulo, obviamente, mas são poucos, né? À disposição, quem que tem? Hoje em dia, no futebol brasileiro, você vê os times tentando. Às vezes traz de fora. O Palmeiras foi buscar o Borja na Colômbia, por exemplo, né? O Corinthians está penando aí atrás de um atacante. Não é assim? Não, e tem um o Flamengo detalhe, também, o Flamengo foi buscar o Uribe. Enfim, é difícil, é cada vez mais difícil. É uma cifra alta, mas vem num jogador com uma idade bacana para se investir. O Pablo é um garoto. Eu acho que ele está 26. Ele está no ponto do centroavante para evolução, para chegar no auge, né? Ele está vivendo o melhor momento dele. Normalmente era 28 anos, assim, o auge, 28, o auge. Como eu falei no início, assim, 27 anos é aquela idade que diz que é o momento do ápice do atleta, né? Fisicamente, e acabou de ganhar uma Sul-Americana. Ele é muito bom jogador. Protagonista. E agora vem para Libertadores. E aí, pessoal do canal Lance Inéditos, beleza? Eu acabei de passar aqui de 50 mil reais em vendas nesse mês de dezembro de 2018. E isso em 2 semanas, trabalhando 100% online aqui na minha própria casa. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.